Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Olha, escuta, não baixe a guarda, ainda não. Não é momento de baixar a guarda. A vitória Deus já liberou e é certa, é claro. Mas a guerra ainda continua. A guerra ainda é travada. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos para compreender o que Deus fala ao teu coração para este dia chamado hoje. Nós, durante essa semana, iniciamos esta semana falando de estratégias, que Deus daria estratégias ao seu povo para vencer e conquistar as suas bênçãos. Hoje, nós vamos aprender mais uma estratégia para você se posicionar no dia da angústia. Olha o que diz 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19. A partir do verso 1 que diz assim, preste bem atenção. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, meu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, as orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Glória a Jesus, queridos. Quando chega aqui no verso 3, Ezequias consulta Isaías, porque no capítulo 18 ele recebe uma ameaça do rei da Síria. Quando chega nesse contexto aqui do capítulo 19, o rei Ezequias ele vai para a casa do Senhor e vai consultar o profeta Isaías. A Bíblia diz que este dia era o dia de angústia, era dia de disciplina, de opróbrio, dia que os filhos estavam chegando, mas a hora de nascer não tinha força para dá-los. Então, o rei Ezequias foi consultar ao profeta para ouvir uma palavra da parte de Deus, porque a afronta estava muito forte, estava intensa, e o dia era dia de angústia. Você que está me ouvindo aqui, que parou para ouvir a reflexão hoje, Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deus, ele fala para você hoje: não te mostres fraco no dia da adversidade, no dia da tua angústia, no dia da peleja. Não se renda. Tem um posicionamento como o rei Ezequias se posicionou. Ele se levantou e foi para a casa do Senhor. Ele foi pedir conselhos, ele foi pedir uma palavra da parte de Deus ao profeta. Ezequias se posicionou. Ele foi ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer para você que está me ouvindo. Existem guerras que nós não vamos conseguir vencê-las sozinhos. Não.
sozinhos, né? Porque aqui tem homem também me ouvindo. Então existem guerras que precisamos levantar e ir para a casa do Senhor, ou seja, ir para a igreja. Buscar direcionamento através da palavra. Deus vai usar os seus filhos através da palavra para nos direcionar. Quando estamos indo para a casa do Senhor, ouvir a sua voz, Ele vai responder. Ezequias entendia bem isso, ao ponto que ele foi pedir uma palavra ao profeta Isaías, e ele teve resposta. Senaqueribe conheceria então a diferença entre o Senhor dos exércitos, o Deus dos céus e de Israel, e os outros deuses da terra. Ele iria saber a diferença. Deus deu sua palavra. Aqui no verso 7, o Senhor dizia que ia colocar um espírito. E ele, ao ouvir certo rumor, voltaria para a sua terra e nela o Senhor faria cair morto a espada. Mas perceba aqui que mesmo Ezequias se posicionando, indo para a casa do Senhor, ouvindo a voz de Deus através do profeta, recebendo uma instrução e a certeza de que Deus ia destruir o seu inimigo, o inimigo, ele não para, porque o inferno, ele trabalha 24 horas para destruir o povo de Deus. E quando você olha aqui no verso 8 ao verso 13, as cartas continuavam chegando. As afrontas, as ameaças estavam se intensificando, ao ponto que Ezequias fez uma oração a Deus. Ezequias, além de ouvir a direção do Senhor, ele também se posicionou em oração, queridos. Você que está me ouvindo, qual é a tua afronta? Hoje, nós, ali no ciclo de oração, ontem, quer dizer, no ciclo de oração, que acontece todas as terças-feiras, 13h30, na rua Rodolfo Valentim, número 51, no bairro Parque P. A comunidade profética Essência da Adoração, a qual eu faço parte, sou pastora ali, pela graça do Senhor. A mensagem foi essa, a mesma mensagem sobre a afronta, o que se faz em tempo de angústia, em meio a afrontas. Ezequias, ele foi para a casa do Senhor. E quando as ameaças, as mentiras continuaram, mesmo ele tendo resposta de que Deus iria destruir seus inimigos, o inimigo não parava. E Ezequias orou a Deus. Ele orou perante o Senhor dizendo estas palavras: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima do querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os ouvidos, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos, a oração que Ezequias fez foi uma oração maravilhosa. Ezequias pegou aquelas cartas e apresentou a Deus, falando das ameaças, clamando ao Senhor, porque Deus é um Deus poderoso. Deus está acima de todas as coisas. Somente Deus poderia intervir naquela situação. Qual é a afronta que o inimigo está colocando pressão em cima de você? Qual é a ameaça que ele tem usado para tentar te parar, para tentar te trazer medo, para tentar te trazer desânimo? Qual é a ameaça que ele está usando para fazer você não confiar nas palavras que Deus disse ao teu respeito? Então está na hora de você hoje se levantar e apresentar esta ameaça diante de Deus, porque Deus, Ele vai mudar o quadro da tua história. Deus vai mudar este cenário. Aquilo que Satanás está trazendo, desonra, humilhação, opróbrio, vergonha, humilhação, este cenário vai mudar.
em nome de Jesus. Você não precisa ter medo. No verso 6, na parte B, a resposta que Ezequias foi buscar através do profeta, Deus dizia: não temas por causa das palavras que ouviste. O Senhor está falando para você que está me ouvindo aqui agora: para, aquieta, sabei que eu sou Deus. O Senhor será exaltado nessa situação. Não temas, o Senhor está na direção, no controle de tudo. Esta afronta que veio com força na tua direção vai cair por terra, vai se resumir a nada. O Senhor vai enviar um espírito no arraial do inimigo, ao ponto que vai trazer uma confusão e eles mesmos vão se destruir uns aos outros. Então porque esta guerra aí já não é mais sua. Senaqueribe, quando ameaçou, quando insultou o rei Ezequias, ele não estava fazendo isso com o rei Ezequias. Ele estava afrontando a Deus. Se você observar no capítulo 19, as afrontas que Senaqueribe estava desdenhando do poder de Deus. Queridos, uma coisa é falar de nós mesmos. Uma coisa é falar de algo que é sujeito a falha, de algo humano. Outra coisa é falar da pessoa de Deus, do sobrenatural que Ele é, do poder que Ele tem. Uma coisa é duvidar daquilo que nós falamos, outra coisa é duvidar da palavra de Deus. Senaqueribe, ele não sabia onde ele estava se envolvendo. Ele não sabia onde ele estava se metendo. Esta afronta aí, esta situação, não sabe aonde ela está se envolvendo. Este problema aí não sabe aonde ele se meteu. Porque você tem um dono. Enquanto você peleja as guerras do Senhor, você faz a obra. Enquanto você vive uma vida justa, cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, Deus, Ele pleiteia, Ele peleja as tuas causas, as tuas guerras. Então fica em paz, porque esse problema vai ter fim. Deus está entrando com providência hoje para te dar vitória, se você crer. Ezequias era homem de Deus, homem temente, homem que servia ao Senhor, apesar das suas falhas. Mas ele temia a Deus, não importa, somos falhos diante de Deus. Nós não somos perfeitos, mas somos um povo do Senhor, tememos a Ele. Temos Ele como nosso Deus único, Salvador. E Deus não vai deixar barato esta situação. Ele entra na causa hoje para te dar vitória. Creia, porque assim como teve o fim do exército da Síria, Senaqueribe morreu. O seu exército também foi desbaratinado. Deus está dizendo hoje para você: esse adversário, esse inimigo que se levantou contra a tua vida, o Senhor vai matar, o Senhor vai destronar, o Senhor vai destruir, o Senhor vai desbaratinar todo esse exército maligno que se levantou para te abater. Então fique em paz, a vitória é sua. Pelo sangue de Jesus, fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero que você repita esta oração junto comigo. Amado soberano Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Eu quero falar para ti, Pai, pegando as causas de cada um que está orando comigo, como é terrível viver debaixo dessas ameaças, Pai. Olha, Senhor, o que estão fazendo conosco. O adversário não só nos ameaçou, como afrontou o Senhor também. Pai, nós temos confiado e esperado em Ti, por isso livra-nos dessa angústia. Livra-nos, Senhor, desse inimigo que parece ser mais forte do que nós. Mas nós confiamos na Tua força, porque o Senhor é poderoso em guerra, o Senhor é estrategista, o Senhor não perde batalha, é o nosso general. É nessa força e nessa confiança em Ti que nós nos apegamos para vencer esta guerra, Pai, que em nome de Jesus vai ter fim. Se você crê, se você toma posse desta palavra, diga assim: eu creio, eu tomo posse. Ou diga amém como concordância. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Também se inscreva em nosso canal se não se inscreveu ainda. Deixa aqui seu like, ative o sininho e seja um missionário do Levando a Palavra. Deus te abençoe. Fique com Deus.